Então fica a integral de... Fica A2, certo? Vezes a integral da secante ao cubo de θ, em θ. Aí eu disse para você memorizar. Essa integral ela é recorrente, a integral utilitária. Então fica o quê? A2 sobre 2, integral da secante ao cubo. Metade da secante vezes a tangente, então fica A2 sobre 2. Secante de θ vezes o quê? A tangente de θ, mais metade, portanto fica 2 sobre 2. Logaritmo natural de quem? Do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, melhor dizendo, logaritmo natural do módulo da soma da secante de θ com a tangente de θ, mais uma constante. Agora vem o meu triângulozinho mágico, né? Tangente de θ. Quem é a tangente de θ? Quem é triângulo retângulo? Está aqui o θ. Que é isso, rapaz? Tangente de θ é x sobre a. Então está aqui o x, está aqui o a, raiz de A2 mais x2, ou x2 mais A2. Então vamos lá. Então isso aqui fica igual a A2 sobre 2 vezes, quanto é a secante de θ? Tem a secante de θ aqui. Secante de θ é o inverso do cosseno. Cosseno é x sobre a raiz de A2 mais x2. Então fica raiz de A2 mais x2 sobre x. x2 mais A2, né? Vezes o quê? A tangente de θ. A tangente de θ é quanto? Hã? X sobre A. X sobre A. Já. Tá certo? A tangente de θ é x sobre A. Tá? Espera aí. Secante de θ. Secante de θ. Tá errado, né? O que tá errado aqui? Só A X. Vamos lá. Secante de θ. Secante de θ é o inverso do cosseno. O cosseno é A sobre, então fica raiz de A2 mais x2 sobre quem? Sobre A. Vezes, tá certo? Vezes a tangente de θ. A tangente de θ é x sobre A. Obrigado. Mais, tá certo? A2 sobre 2 vezes o logaritmo natural de quem? Do módulo. Módulo de quê? Secante de θ. Secante de θ está aqui. Raiz de A2 mais x2. Raiz quadrada de A2 mais x2 sobre A. Mais a tangente de θ. Quanto é a tangente de θ? X sobre A. Módulo disso. Mais uma constante. Aí eu faço uma observação interessante aqui. Tá? Ó, secante de θ é o inverso do cosseno. Cosseno é x sobre A. Cosseno é A sobre raiz de A2 mais x2. Então, a secante fica raiz de A2 mais x2 sobre A. E aí, filho. Agora eu faço uma observação interessante aqui para você. Se você chegar nessa resposta e for uma integral desse tipo, envolvendo uma expressão dessa forma, e for consultar a resposta num livro de cálculo que seja decente, você vai achar que você errou, porque você não encontrará essa resposta. Você não encontrará essa resposta por causa da seguinte observação. Ó. Dados x real e A positivo, você tem o seguinte. Primeira coisa que você observa é que o x é menor que ou igual ao seu módulo.
O seu módulo é igual à raiz quadrada do quadrado de x, do seu quadrado, raiz quadrada do seu quadrado. E isso aqui é menor do que raiz quadrada de x2 mais a2. Certo? Logo, comparando o início com o final, você tem o quê? Raiz quadrada de x2 mais a2 menos x é o quê? Número positivo. Assim, se isso vale para todo x, vale para menos x. Então, ou seja, raiz quadrada de x2 mais a2 mais x também é um número positivo. Então, você tem, isso aqui é ser positivo, isso aqui é ser positivo. Se para todo x e para todo a, você tem isso positivo. Conclusão, isso aqui é igual a, vamos ver a conta aqui, simplificando dá o quê? 1/2 de x vezes raiz quadrada de x2 mais a2, ou a2 mais x2, tá certo? Mais a2 sobre 2, vezes o logaritmo natural, e aqui o módulo sai. Vai ficar só o quê? Raiz de a2 mais x2, mais x, sobre a. Não é tudo positivo? O denominador é positivo, o numerador é positivo, tá? Tudo positivo. Mais uma constante. E tem mais, não para por aí. Isso aqui é metade. Eu não estou na resposta de uma integral indefinida. Estou somando uma constante. Quem é o logaritmo natural do quociente? Diferença dos logaritmos naturais. Então vai ficar A2 sobre 2 vezes o logaritmo natural de raiz de A2 mais x2 mais x menos A2 sobre 2 vezes o logaritmo natural de A, que é uma constante. Somada com a constante, constante. E aí você encontra a resposta assim, muito mais simples. Entendido? Então não esqueça disso aqui, ó. Disso e disso. Onde aparecer é positivo. Se está no meio do módulo, o módulo vai embora. Porque o módulo de um positivo é um positivo. Hã? As constantes? Por que tem que diferenciar? Não, quem é o domínio dessa função aqui? Os reais. É a mesma constante na reta toda. Duas primitivas de uma mesma função num intervalo diferem por uma constante nesse intervalo. Isso que você observou, eu vou ver mais à frente. Tá? Você tem que... Aqui não tem que diferenciar, não. Constante, constante. Então a resposta você encontra dessa forma. Tá? Estamos entendidos? Pronto. Isso aí é fundamental. Agora, vamos a um outro caso. Vou apagar isso aqui. Não esqueça dessas observações. Ó.
Agora vamos abordar esse problema aqui. A integral de uma função que envolve raiz quadrada de x2 menos a2. A primeira integral, que é a integral envolvendo o quê? Raiz quadrada de a2 menos x2, sai pelo arco seno. A segunda integral, que é a integral envolvendo o quê? O segundo tipo, a2 mais x2, sai pelo arco tangente. Então essa daqui sairá pelo arco secante. Secante. Tá? x2 menos a2, não tem cosseno aí no meio. Não dá para meter cosseno. Só que tem um detalhezinho técnico que eu vou colocar aqui para vocês. E aí aparece o problema das constantes. Tá? Seguinte, ó. Dado A positivo, a mudança de variável, θ igual ao arco secante de x sobre A, ela define, ou ela é, como você queira se expressar, ela define uma bijeção do seguinte conjunto, do intervalo menos infinito menos A, fechado, união, A fechado mais infinito, nesse conjunto aqui, que é o intervalo 0, π sobre 2 aberto, união, π sobre 2, π. Isso aqui é o domínio da ISEC2. Isso aqui é o domínio da função que eu chamo de ISEC, tá? Isso aqui é o seu contradomínio, que dá uma bijeção. A secante restrita aqui, com a restrição do contradomínio, tem uma bijeção, é a função que eu chamo de ISEC. Tá? Aqui tem uma inversa, que é a inversa. Arco secante, que sai toda a teoria, é diferenciável, tirando... Bem, desculpe, falei besteira. Falei uma besteira aqui. O arco secante, a ISEC2, é uma bijeção daqui para cá. A ISEC2 é uma bijeção daqui para cá. Aí o arco secante, que é o inverso, é uma bijeção daqui para cá. Só que como eu pego o A positivo, essa função aqui, arco secante, é uma bijeção daqui para cá. Por quê? Porque quando eu pego x aqui, divido por A, eu obtenho uma bijeção daqui para cá. Junto com a bijeção daqui para cá, que é o arco secante, por composição, eu tenho uma bijeção que vem daqui para cá. Justamente, se o x está aqui, onde é que está o x sobre A? Aqui. Aí eu aplico o arco secante e venho para cá. Aí eu tenho uma bijeção, então, desse conjunto nesse. Tá certo? Tem uma bijeção. Agora, além disso, aí vem as fórmulas. Tá? Eu fico morto e feliz, ó. Porque vem as fórmulas para fazer a mudança de variável. Quais são as fórmulas? Quais são? Bem, quem é o x? X é A secante. O x não. É o x. Quem é o x? O x é A secante de θ, ótimo. Quem é o dx? Quem é? Se o x é A secante de θ, quem é dx? A secante de θ, tangente de θ, dθ, né? Tangente de θ
dθ, tá certo? dx, o dx é isso. E como eu quero uma integral envolvendo raiz de x2 menos a2, ó, olha aqui, ó. Eu quero uma integral envolvendo raiz de x2 menos a2. Então eu preciso saber quem é raiz quadrada de x2 menos a2. Olha, eu tenho quem é o x2 menos a2. Quem é o x2 menos a2? Quem vai ser? É a2 secante ao quadrado de θ menos a2, que dá quê? Colocando o a2 em evidência, dá a2 tangente ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado de θ. Portanto, eu tenho mais uma forma. Quem é a raiz de x2 menos a2? É o módulo de A, que é A, porque o A é supostamente positivo, vezes o módulo da tangente θ. Só que aqui eu tenho um problema. O θ está variando nesse conjunto. E nesse conjunto a tangente pode ser negativa. Ela é negativa quando o θ está aqui, ó. Então eu não tenho como tirar esse módulo. E aí isso é um problema técnico sério, porque quando eu fizer a mudança de variável, vai aparecer na integral o módulo da tangente. Integrar com módulo é chato, porque eu tenho que separar a integral em duas. Eu tenho que separar a integral da tangente, fazer a integral aqui, que é a tangente de θ, o módulo da tangente é a tangente, e eu tenho que fazer a integral aqui, que o módulo da tangente é menos a tangente, que a tangente é negativa nesse intervalo. E eu não quero, eu quero resolver isso globalmente, tá? Eu quero que pareça um negócio que aqui dê a tangente, não o módulo. E eu tenho todas as outras fórmulas, mas isso aqui lasca. Então, como é que eu, como é que eu passo por isso? Eu passo por isso observando o seguinte, ó. Vou fazer isso uma vez, é uma teoriazinha aqui, uma vez, e aí a gente fica usando o que vem depois e não esquece o que está aqui, tá? Você pode até esquecer o que está aqui. Mas não esqueça o arco secante. O arco secante não pode ser esquecido. A teoria é o seguinte, ó. Essa função, ó, ISEC2, ó, não é a ISEC, é a ISEC2 do conjunto 0 π sobre 2, união π, 3π sobre 2, do jeito que está, nesse conjunto, no conjunto, na união do intervalo menos infinito menos 1, com o intervalo 1 mais infinito, dessa forma, domínio contra domínio, dada por ISEC2 de x, ISEC2 de x igual a secante de x. É a mesma ISEC, tá? É a mesma ISEC. Secante de x. Qualquer que seja o x, no seu domínio aí, no seu domínio, π 3π sobre 2. Ela é uma bijeção, portanto ela é invertível. E vocês vão ver aqui por quê. Da mesma forma que a ISEC é invertível, a ISEC2 é invertível. Razão bem simples, ó. V, o IV, pega aqui, tá? E eu vou ajudar o psicológico de vocês. Eu vou trabalhar no psicológico, em vez de ser X, eu vou chamar de θ.
qualquer que seja o θ.